Bom, gente, então hoje a casa nos convidou aqui para falar do tema Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. E o tema está contido em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8. E Kardec ele vai abrir então o capítulo 8º, com o versículo 8 do capítulo 5º do Evangelho de Mateus. Esse versículo fala assim: bem-aventurados os que têm puro o coração, porque verão a Deus. Essa é a tradução de Guilhom Ribeiro, está contida no Evangelho segundo o Espiritismo. E nós temos esse versículo traduzido por Haroldo Dutra Dias, da seguinte maneira: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os que têm puro o coração, porque verão a Deus. Essas duas traduções. E hoje nós vamos abordar exatamente esse versículo. Apesar de parecer pouco, a gente tem que compreender que os ensinos de Jesus, eles se revestem de características únicas na história do homem. A gente não vê pessoas falando como Jesus falava. Uma das características dele é a síntese, né? Ele usa muito poucas palavras e agrega um grande conteúdo a essas poucas palavras. Outra característica é a utilidade. Os ensinos de Jesus, eles vão produzir em qualquer situação, né? Eles estão em plena sintonia com a lei de evolução. Outra característica, a transparência. Não tem segredos, não tem nada escondido no que Jesus nos ensina, ela é explícita. Os ensinos de Jesus também, eles têm uma característica, a adequabilidade, né? Ela vai se adaptar ao momento íntimo de cada um de nós. E é bacana a gente ver essas três características, a da utilidade, a da transparência, da adequabilidade, elas vão moldando muita coisa que a gente vê, que a gente lê na Boa Nova, no Evangelho de Jesus, para a gente, para nós, no nosso momento, né? Então, por exemplo, a gente vai se lembrar do trecho que Jesus vai falar para a multidão: pedi, obtereis, batei e abrir-se-vos-á, né? E nós vamos ver, no meio daqueles que ouviam, três grandes grupos que a gente pode distinguir rapidamente, né, que vão interpretar essas palavras de forma completamente diferente, mas sempre de forma útil, de forma transparência e com essa adequação, né? Então, para aqueles que são apóstolos, que seguem Jesus constantemente, ou seja, que abriram mão da sua vida para viver a vida com Jesus, essas palavras, o batei, abrir-se-vos-á, pedi, obtereis, buscai e achareis, é só uma confirmação, né? Uma maneira de confirmar aquilo que eles já sabem, né? Para o grupo dos discípulos, que a gente que já são seguidores, mas que não tem aquele comprometimento tão grande dos apóstolos, né? Um pouquinho menos. Eles vão ouvir essas palavras como uma promessa, né? Nossa, pedir e obtereis, quer dizer, eu vou obter, né? E para o grupo da multidão, aqueles que são os aflitos, que estão em busca de solução, aqueles que são os curiosos, aqueles que são hipócritas, enfim, é um grande grupo. De maneira geral, eles vão ouvir como uma advertência. Então, cuidado, porque o que vocês pedirem, vocês vão obter. Aonde baterem, a porta vai se abrir, né? Então, notem só esse exemplo para a gente entender. E quando eu falei em grupos, né? Na verdade, os ensinos de Jesus não se adaptam aos grupos, né? A gente usa esse exemplo, que é um exemplo tosco, característico da nossa ignorância, né? Mas os exemplos de Jesus, eles se adaptam, se adequam, são úteis e transparentes ao indivíduo. Então, cada um interpreta no seu momento, da forma que necessita daquela informação.
A outra característica que a gente pode ver é a temporalidade. Então, o ensino de Jesus ele vai ser sempre atual e não depende do momento histórico da humanidade, né? Então, é atual hoje, mas antes do coronavírus era atual. Na Idade Média era atual. Sempre, sempre. Daqui a séculos será atual, né? Porque ele está fora dessa dimensão tempo na qual nós estamos mergulhados, né? Ele também tem outra característica que é a da consistência, né? Então, as descobertas intelectuais da humanidade só vão reforçar, porque elas têm uma consistência plena, né? Não se desmente aquela informação, né? Que Jesus nos passou, o Espírito puro nos passou. A harmonia é outra característica também dos ensinos de Jesus, né? Ou seja, ela vai conviver de forma harmônica com todos os campos do conhecimento humano. E, finalmente, a gente elenca aqui a imutabilidade, ou seja, o tempo pode até agregar novas informações para os ensinos de Jesus, pode agregar um entendimento maior, mas não vai alterar o seu conteúdo, né? E é bacana a gente relembrar que o tempo agrega informações não porque o tempo está contribuindo com o ensino de Jesus, com informações que não estavam lá, é que a gente não conseguia alcançar com a profundidade que Jesus nos trouxe naquele momento, né? Então, o tempo agrega nesse sentido de que nós vamos além, né? Porque antes não tínhamos condição de chegar na profundidade que Jesus propõe. A gente fala isso para justificar que nós vamos ficar somente nesse versículo, mas a primeira coisa que é importante para a gente entender o versículo é que nós temos que ressignificar a palavra coração. Coração não é músculo cardíaco. Coração, Jesus dava uma ênfase um pouco diferente. E vamos lá para o capítulo 3 do livro Boa Nova. As primeiras pregações se intitula esse capítulo. Jesus ele vai ser questionado pelo sacerdote Anã em Jerusalém acerca do reino de Deus, e ele vai fazer a seguinte afirmação: o reino de Deus é obra divina no coração dos homens, né? Então, daí a gente começa a ingressar nesse conceito diferente de coração, mas a gente vai começar a falar de obra antes de coração, né? Porque é outra palavra que a gente tem que ter um conceito diferente, né? Para entender coração, temos que reconceituar a obra também, e a obra está no sentido de opus, né? É trabalho, tá? Aonde a gente encontrar nos evangelhos, nos livros espíritas, trabalho vem, como Emmanuel coloca no livro A Boa Nova, obra, opus, né? Porque muitas vezes a gente vai identificar o trabalho tripalium, né? Tripalium era um instrumento de tortura composto por 3 paus entrecruzados que era colocado na cabeça da pessoa, né? Então, era um castigo, né? E hoje, quando a gente se pega falando assim, quando eu me aposentar, eu vou poder viver a vida, eu estou vivendo um conceito de trabalho tripalium, né? Porque eu vejo que eu vivo um castigo, eu só vou conseguir viver lá na frente, né? Eu não consegui identificar no meu trabalho opus, eu não consegui me depositar nessa proposta. Da mesma maneira, a ideia de labore, quando nós vinculamos trabalho à ideia de labore e não opus, né? Labore traz a ideia de interminável, de cansativo, de muito longo, né? Então, quando eu me pego pensando assim, nossa, o fim de semana não chega nunca, para que eu possa descansar um pouco, olha só, descansar, estou cansado, né? Isso não acaba nunca. Tem as duas ideias dentro de labore, né? E nós não podemos vincular, nós não podemos nos permitir significar trabalho a esses dois conceitos.
nem labore, nem tripalhem, né? Então, quando a gente se move de forma consciente, não sobre princípios que regem a lei divina, por força dessa mesma lei, na verdade, quando a gente se move, conscientemente ou não, sobre os princípios da lei do trabalho, é por força dessa lei, a lei do trabalho, que nós conseguimos identificar no trabalho o próprio trabalhador. Porque o trabalho, ele transcende, e por transcender, passa automaticamente, despretensiosamente, a ser identificados por todos como uma obra. Então, o trabalho deixa de ser trabalho, deixa de ser tripalho, deixa de ser labore. Ele vira obra, naturalmente, sem a pretensão de ser. Da mesma forma, o trabalhador que transcende passa também, da mesma maneira, a ser reconhecido como criador. É dessa maneira que a gente vê um Picasso e atribui a um quadro o nome do seu autor, porque a gente não vê um quadro, a gente vê uma obra que ele passa a traduzir o seu criador. Então é possível enxergar na obra o seu criador, e a criação transcende a si própria, deixa de ser tripalium, deixa de ser objeto e se torna algo diferente. Por isso, o reino de Deus é obra divina, é trabalho divino nesse conceito, opus, trabalho, criação. É possível enxergar dessa forma, em um lar, a composição das pessoas que o criaram, ainda que nem todas elas estejam presentes nesse lar. Da mesma forma, o lar transcende a casa sobre a qual ele está idealizado. Então, a harmonia, a paz que reina naquele ambiente ali, você reconhece quem está ali dentro, quem vive desse conjunto. E se as pessoas saem desse lar, a edificação volta a ser uma casa. Você não encontra esses elementos vão junto com as pessoas. Bom, agora que a gente já tem essa noção da obra, vamos entender a ideia de coração. Coração não é o músculo cardíaco, como a gente falou, é o campo dos nossos sentimentos. Então, ele fala que o reino de Deus é essa obra divina, essa coisa transcendental, né? Da qual Deus está criando no coração, ele está se referindo ao mundo dos nossos sentimentos. E vamos lembrar que os sentimentos são justamente a matriz de tudo o que nós somos. Porque é a partir do sentimento que se formam os nossos pensamentos, o princípio da nossa identidade. E são os nossos pensamentos que geram as nossas palavras, por consequência, os nossos atos. Então, o que nos define como pessoa é o nosso sentimento. Na raiz é o nosso sentimento. Então, a implantação do reino de Deus, das ideias ensinadas pelo Cristo em nossos sentimentos, tem um papel crítico, vital em nossa existência. Nos coloca gradativamente em sintonia com as leis divinas. E é essa aproximação que nos torna mais felizes. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 614. A lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Note só como isso é importante. A nossa busca incansável pela felicidade está na obra, no reino de Deus, que é a obra divina no coração do sentimento do homem. A construção desse reino no coração de cada um de nós também nos oferece a ideia de que essa é uma responsabilidade individual. O meu reino é responsabilidade minha, eu que tenho que construir. Decorre de uma conscientização. E essa conscientização, ela não acontece a nível exterior, ela acontece dentro de nós. Daí Jesus escolher sentimento para vincular a ideia de reino de Deus, porque é uma coisa íntima, pessoal, é só você, só eu
cada um. Também nos leva à ideia de que é a primeira obra, a primeira criação, opus, é o primeiro trabalho, aonde é o trabalho de Deus, aonde você também atua, onde você também cria. Notem que coisa fantástica. Uma vez que o reino vai sendo construído, ainda que minimamente, os pensamentos, palavras e atos vão externalizando essa construção, porque o teu sentimento é o reino, o coração é o reino, e a partir do sentimento vão se moldar novos pensamentos, novas palavras, novos atos, o homem novo. O homem novo. Assim é possível enxergar na criatura o seu Criador, e nesse processo de reforma íntima, a criação transcende a si própria. Quando a gente traz para a gente, eu sou criador, criatura, é possível identificar o Criador em mim, é obra divina, então o Criador está ali, e ao mesmo tempo a criação, eu sou criação, vou transcendendo a mim mesmo, me criando, me co-criando. Voltemos agora ao versículo 8 de Mateus. Bem-aventurados os limpos de coração, os que têm o coração puro, porque verão a Deus. Agora eu acho que a gente já tem bastante trabalho para se debruçar, para conseguir ir um pouquinho além. Será que Jesus está falando de espíritos puros? Também. Jesus, ele fala de espíritos puros, sim, um espírito puro vê a Deus literalmente, né? Vê a Deus pelas suas leis, compreende. Mas Jesus está falando para a turba, para a multidão. E se faz é porque essa informação tem que ser útil. Lembra da utilidade? Tem que ser útil. Que utilidade seria essa? Vamos para Paulo agora. Paulo de Tarso, o implacável perseguidor dos cristãos, se envolve em assassinatos, né? Inclusive de Estevão, temos aí, cuja vida foi modificada, né? A vida desse homem, Paulo, foi modificada por Jesus, que o escolhe aos portões de Damasco. Será que é isso mesmo? Será que a vida de Paulo foi modificada por Jesus? E será que Paulo foi escolhido nos portões de Damasco? Bom, no livro Paulo e Estevão, é possível ver que Paulo não se assemelha ao fariseu tradicional. O fariseu tradicional caracteriza-se pela hipocrisia. Paulo não é hipócrita. Né? Paulo é muito sincero. Vemos também que Paulo é um apaixonado, ele se entrega sem limites ao ideal religioso. Você não é hipócrita, ele realmente está debruçado nesse ideal. Ele é um idealista, e a religião é o grande ideal da vida dele. Para ele, Deus é tudo, e ele, Paulo, o serve com uma lealdade absoluta. E é por conta disso que ele vai cometer grandes equívocos, no primeiro momento da vida dele. Né? A gente vê também essas características no esforço que ele faz para deixar Abigail. Né? Abigail é o grande amor da sua vida e ele abandona, abre mão do seu amor por conta do seu ideal religioso, por conta do Deus em que ele acredita, né? E aquela mulher passa, no momento em que ele descobre ela ser irmã de um cristão, de um herege, de um impuro, ela passa a se contaminar com aquela impureza. Muito bem. A semelhança da multidão, a gente vê nele um homem comprometido e equivocado, mas ao mesmo tempo a gente vai ver nele um coração puro, por conta dos sentimentos que o moviam. Lembra do sentimento? Coração é sentimento? O sentimento dele era puro, apesar de equivocado. A gente não está aqui para dizer, nossa, era puro. Então, ele era puro, ele estava vinculado a esse Deus equivocado. Ele estava vinculado a essa religião que tinha problemas, por conta do momento. Não foi, portanto, escolhido. Os sentimentos que o moviam viabilizaram essa ligação com o divino.
Em outras palavras, o coração puro, apesar dos seus compromissos, dos seus equívocos, permitiram que naquele momento visse a Deus. Perceberam? Se os seus ideais, se o seu sentimento não fosse puro, ele sequer teria ouvido, ele sequer teria conseguido se conectar nesse momento, se sintonizar, vem a lei da sintonia, nós não temos tempo para falar dela. Mas o que acontece a partir daí? A gente vai ver Paulo se movendo em outra direção, mas ele vai apresentar uma atitude diferente, usando para isso as mesmas ferramentas, o mesmo ideal religioso, num outro sentido, a mesma paixão, a mesma entrega completa a Deus no mesmo sentido. Idealizar os eventos ocorridos com Paulo às cercanias de Damasco como uma escolha divina que opera uma transformação é derrogar uma das mais importantes leis divinas, a justiça. Sempre que os céus oportunizam, é porque há capacitação. Então, Paulo já estava capacitado. Ele tinha uma bagagem para isso. Isso fica claro lá nas questões 262 e 2A do Livro dos Espíritos. Né? E se Deus sabe esperar, não apressa a expiação, que dirá a prova, né? Mas qual o objetivo de ver a Deus, então? Paulo viu a Deus, tá? E aí, qual o objetivo? A resposta cabe numa palavra só: transformação. É o que fica evidente com Paulo, por isso que a gente emprega ele nesse exemplo. Acreditar que a transformação de Paulo, no apóstolo dos gentios, coube exclusivamente ao momento em que Jesus fala com ele, é retirar-lhe os méritos daquilo que passou a ser, a partir daquele momento, o grande objetivo da sua vida: transformar-se. Que a possibilidade de contato com Jesus oferece novas ferramentas que ele não possuía até então, isso ninguém questiona. Isso é uma verdade fantástica. No entanto, coube a Paulo, a partir dali, aplicar de forma incansável, aplicar todos os dias essas ferramentas. E somente essa atitude é que viabiliza a verdadeira transformação. É essa postura de Paulo, é a isso que transforma, de fato, o homem velho no homem novo. Então, a bem-aventurança, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, é um primeiro passo importante. No campo dos sentimentos, eu tenho que ter uma condição. E nós já temos. Hoje nós somos esses bem-aventurados. Cada um que está aqui é um bem-aventurado. Se estamos agora juntos, é porque já tivemos essa oportunidade de ver a Deus. Então, essa bem-aventurança já aconteceu em nós. Tá. A bem-aventurança já aconteceu em nós. Nós estamos aqui. Nós estamos nos debruçando, vendo. Nós estamos ouvindo, buscando e encontrando, procurando e encontrando, buscando e achando, batendo e as portas se abrindo. Tá, e aí? E agora? O que fazer? A proposta da transformação. É o segundo passo. Aplicar. E é Jesus quem vai nos falar exatamente isso. Lá no final da parábola do semeador, ele termina a palavra, vai explicar para os seus apóstolos, para os discípulos, o que significa. E é lá no finalzinho que ele fala: boa terra é todo aquele que ouve, compreende e produz. Então, ser boa terra, para ser boa terra, não é suficiente simplesmente ver a Deus. Ter o coração puro e ver a Deus. Esse é o primeiro passo.
Eu ouvi e compreendi. Falta o quê? Produzir. Porque eu não sou boa terra se eu ouço, ou se eu ouço e compreendo. É necessário a tríade, os 3 elementos: ouvir, compreender e produzir. Nossa, mas agora então a gente fica com esse sentimento de opressão. Estamos oprimidos, por quê? Porque a gente já ouviu e compreendeu que temos que amar os nossos inimigos, a gente já ouviu e compreendeu que, enfim, é muita coisa que a gente já ouviu e compreendeu, e temos que aplicar tudo isso, temos que produzir com tudo isso. Tá, mas então, onde é que está aquele que nos fala: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque eu não estou me sentindo oprimido agora. Ah, mas ele não para. Lá na parábola do semeador, não para por aí. Ele vai falar para nós, assim: a boa terra é todo aquele que ouve, compreende, agora eu sei. Eu ouvia, mas não sabia, agora eu ouço, entendi. E produz uns 30, outros 60, outros 100 por um. Pronto. Ele aliviou agora. Porque ele está dizendo para cada um de nós que nós temos que produzir. Ele não está dizendo que você tem que se tornar um espírito puro agora. Ele tem que dizer que tudo que você ouve e entende, você tem que aplicar. Quanto você puder. É isso que ele fala. Uns 30, outros 60. Então não importa quanto você aplica. O importante é que você aplique quanto você puder. E quanto você pode? A gente tem que se perguntar: quanto eu posso? Porque a gente tem que aplicar. E o que a gente aplica hoje, amanhã a gente vai ter mais bagagem para aplicar um pouco mais. E essa pergunta tem que ecoar sempre para nós: uns 30, outros 60, outros 100. Se tu puder aplicar 100, que bom. Eu estou bem abaixo dos 30, mas eu me pergunto sempre quanto eu posso aplicar, e a gente vai, então, atendendo a essa chamativa de Deus que Jesus nos oferece. É o que nós tínhamos para hoje, meu querido irmão. Estamos com o nosso tempinho aqui, 30 minutos e 50 segundinhos.